Olá pessoal, bem-vindos a mais um 5 Minutes PM Podcast. Hoje para falar sobre a análise de interessados ou a análise das partes interessadas. Como a gente percebe no ambiente de projeto, nós temos vários interesses em jogo. E eu preciso entender como esses interesses se cruzam em benefício de um melhor resultado para o meu projeto. Essa análise, usualmente, ela é feita através de uma planilha. É uma forma bastante simples para que você consiga, como gestor do projeto, entender aonde estão as forças naquele projeto. Ou seja, como é que essas forças se dão no nível técnico, no nível de poder de cada uma das partes. Então é isso que a gente vai discutir um pouquinho. A primeira coisa que nós precisamos entender é o tipo de interesse. E esse tipo de interesse ele se divide basicamente em dois: positivo e negativo. Alguns casos a gente até utiliza o neutro para, quando a gente não tem uma posição muito bem definida. O interesse positivo é aquele interesse que é compartilhado pelo objetivo do projeto. Ou seja, eu quero ajudar para que esse projeto vá para frente. O interesse negativo é o contrário. Ou seja, o meu interesse é prejudicar o projeto. Eu sei que muitos de vocês podem estar falando assim, mas que coisa louca, será que dentro do meu ambiente de projeto eu vou ter interessados? É óbvio que sim. É óbvio que sim. Então, ou seja, pensem, por exemplo, no conflito que nós estamos vendo agora na Líbia. Bem, se você considera a ação da OTAN, naquele sentido, uma ação importante e que deve ser feita, isso é um interesse positivo. Agora, será que o governo atual da Líbia, o governo que está sendo atacado e sofrendo essa pressão na Líbia, tem um interesse positivo ou negativo? Ou seja, normalmente é o oposto. Então, a gente precisa muito entender que os interessados não estão todos dentro do nosso controle. Então essa é a primeira coisa. Muita gente só vê interessado positivo. Perigo, já é um primeiro erro da análise. Segunda coisa, eu preciso entender o nível de poder dessas pessoas. Ou seja, o nível que as pessoas têm de influenciar as outras pessoas e, por outro lado, o controle direto sobre os recursos. Ou seja, recurso, dinheiro, pessoal naquele projeto. Então, normalmente eu tenho uma escala, eu tenho pouquíssimo controle ou até controle total, ou seja, controle extremo, controle muito alto daquele recurso. Ou seja, a capacidade que eu tenho de influenciar as outras pessoas e o controle direto que eu tenho sobre elas. Em seguida, eu tenho, gente, o interesse técnico e não técnico naquele projeto. Não é porque o nível de interesse técnico, porque às vezes aquele projeto envolve uma tecnologia onde eu tenho muito interesse em conhecê-la. Então, o meu interesse no projeto aumenta porque eu tenho interesse naquela tecnologia. Isso é muito comum em projetos científicos, projetos de alta tecnologia, projetos da indústria aeroespacial. Ou seja, pessoas que têm um interesse fortemente identificado ao interesse do aprendizado técnico. O segundo é o interesse não técnico, que é o quê? Eu quero que aquele projeto dê certo porque aquele projeto pode contribuir com a minha carreira profissional, pode contribuir com a melhor percepção da minha área dentro da organização, pode contribuir com o melhor serviço para o meu cliente que indiretamente vai estar sendo beneficiado e vai beneficiar a minha equipe. Então, ou seja, um interesse que não se reflete meramente no aspecto técnico. Então, basicamente, nós temos esses dois níveis de interesse. Outra coisa que a gente precisa entender também que influencia a nossa análise de interessado é o quê? É o nível de conhecimento daquela pessoa sobre o processo. Por quê? Porque o conhecimento aumenta o interesse. Então eu preciso, seja positivo ou negativo. Por quê? Porque vai naturalmente aumentar a influência sobre os outros, porque eu vou deter aquele conhecimento. O outro critério, acessibilidade. É o seguinte, aquele interessado é acessível? Eu tenho acesso àquele interessado? Se eu tenho acesso àquele interessado, porque muitas vezes eu falo, o presidente da empresa é um forte interessado, mas, poxa, ele nunca é acessível, você nunca consegue falar com ele. Então isso tira um pouco o interesse dele naquele projeto. Então, eu preciso saber qual é o acesso que nós temos àquela pessoa. Não é? Qual é o acesso que aquela pessoa tem ao meu ambiente de projeto. E, finalmente, o poder no produto. E o que é o poder no produto? Que eu falei antes, o poder no projeto. Poder no projeto é o poder para influenciar o direcionamento, o escopo, o prazo do projeto. O poder no produto é o quê? O usuário daquele produto. Então, por exemplo, eu estou desenvolvendo um carro. Quem tem poder no projeto do carro? É o designer que está desenhando o carro, é os elementos de manufatura. Mas quem é que tem poder claro sobre o produto? É quem dirige. É a dona de casa que comprou o carro,
é o empresário que está usando aquele carro. Essas são pessoas que têm um poder direto no produto. Então, às vezes eu tenho um poder no projeto, mas não tenho poder no produto. Às vezes eu tenho um poder mínimo no projeto, mas tenho um poder enorme no produto. Isso tudo, gente, vai ser balanceado. Eu gosto muito de fazer um sistema de pontuação. E aí eu consigo dar notas aos interesses das pessoas, balanceando todos esses fatores. Acho que isso me dá uma clareza muito grande. E um detalhe que eu queria fechar esse podcast. Vale a pena colocar a influência positiva e a negativa? Muitas vezes esse documento é público. Então eu queria dizer o seguinte, a análise de interessado é um documento muito sensível. Então, muitas vezes você pode fazer a análise de interessado de uma forma mais geral, mas se você vê que, por exemplo, dentro da sua própria equipe ou dentro da sua empresa existe um interessado fortemente contrário ao projeto. Às vezes você colocar isso no papel, você pode estar, polarizando ainda mais. Isso é claro, depende de cada empresa. Então, nesse caso, eu sugiro que você faça isso em um documento reservado. Agora, faça isso, pelo menos para você. Você não precisa divulgar. Faça isso pelo menos para você entender quem realmente tem interesse, ou positivo ou negativo. Por quê? Porque às vezes num projeto você tem 80 pessoas, você não consegue saber a quem você deve dar maior atenção. E às vezes você dá maior atenção para a pessoa errada e acaba prejudicando o resultado do seu projeto. Bem, pessoal, vamos tomar muito cuidado com os interessados no nosso projeto, fazer uma boa análise, uma forma simples, prática e direta, que é o que vai funcionar. Uma ótima semana para vocês. Até semana que vem com mais um 5 Minutes PM Podcast.